Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma sessão do primeiro Festival Internacional de Cidadania Digital. Nessa tarde, vamos falar e discutir um verbete da plataforma de Cidadania Digital, do qual nós estamos responsáveis, que é Ecologias Informativas, Big Data, Fake News e Mundos Possíveis. Para a tarde de hoje, para o nosso debate, estão aqui como nossos convidados a Camila Neves, o Gustavo Stropa e o Paulo Murilo. Antes de começar, eles já vão se apresentar já. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, vamos assistir o vídeo de apresentação do verbete. Por favor. Meu nome é Tereza Neves, sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e integro a rede de pesquisa Atopus. O nosso tema na plataforma de cidadania digital é Ecologia da Informação, Big Data, Fake News e Mundos Possíveis. O fenômeno das fake news trouxe para o centro das discussões o tema da confiabilidade da informação. Notícias falsas, claro, sempre existiram. O que diferencia o debate atual é o abalo dos alicerces que sustentavam nossa percepção sobre o que seja verdade. E isso porque estamos num contexto comunicativo inteiramente novo. Os modelos de comunicação que vigoraram até o século XX estabeleciam uma separação radical e uma distância hierárquica entre emissores e receptores. As informações eram produzidas e editadas, por exemplo, por um jornal ou uma TV e distribuídas para seus leitores ou telespectadores.
Do consumo relativamente passivo desses conteúdos, derivava o que chamamos de opinião pública, uma certa convergência no modo de pensar da maioria sobre assuntos de interesse geral. Com o advento da tecnologia digital e sua disseminação em escala planetária, o cenário da comunicação mudou por completo. Agora, tudo se conecta de modo instantâneo, interativo e descentralizado. Desde os corpos celestes e a natureza, rios, florestas, geleiras, até os objetos, veículos, prédios, cidades, que compõem a rede denominada Internet das Coisas. Não mais apenas os seres humanos produzem informação. A multiplicidade de fontes, a convivência de inteligências não exclusivamente humanas e as conexões em rede configuram uma ecologia comunicativa inteiramente nova. Nossa relação com as informações se tornou muito mais complexa. Chegamos à era dos Big Data, na qual o crescimento exponencial de dados em circulação, o volume, a variedade e a velocidade deles requerem procedimentos inéditos de processamento e armazenamento. Alcançamos uma outra condição existencial. Vivemos, por assim dizer, em um outro mundo. E nele as informações têm uma natureza absolutamente distinta daquela que tinham na era da comunicação de massa. Os consensos estão agora submetidos a modalidades de participação ágeis e interativas. Por isso não comportam mais pactos de estabilidade ou de permanência com verdades únicas, absolutas, inquestionáveis. Pensadores como Nietzsche, Heidegger e Vátimo já haviam alertado a esse respeito. Nos fluxos digitais, a construção de verdades está constantemente sujeita à dúvida e à interpretação, à comparação de conteúdos e à confrontação de fontes. Esta prática, que sempre foi necessária, jamais esteve tão ao nosso alcance. Finalmente, a informação e o que entendemos por verdade não estão mais concentradas nas mãos de poucos protagonistas. E a percepção cada vez mais clara disso devemos, sobretudo, ao advento das fake news. Todas essas transformações exigem de nós um novo olhar sobre a cidadania e uma outra prática cidadã. Não adianta mais ficarmos à espera de uma verdade que será enviada por alguém incumbido dessa missão. E ainda bem, pois a quem afinal deveríamos consentir a última palavra sobre a verdade? Na era digital, a vida é instável, incerta, atópica, sem lugar definido. Ser cidadão nessa circunstância é se situar permanentemente na dúvida, fazer das perguntas um hábito e saber que só haverá respostas provisórias e resultantes de ações colaborativas. Isso quer dizer que os mundos possíveis daqui em diante dependerão de nossa habilidade para o exercício da crítica, da interpretação e de nossa capacidade para lidar com a mentira, o erro e o engano, que sempre estiveram e continuarão entre nós. Se esse tema interessa a você, acompanhe o nosso verbete na plataforma de cidadania digital. Bom, esse é o nosso vídeo de apresentação, o nosso tema na plataforma de cidadania digital, um projeto da Rede de Pesquisa Atopus, da USP, e que será lançado amanhã na programação do primeiro Festival de Cidadania Digital. Esse verbete é fruto de um trabalho que vem sendo realizado, né? Esse grupo que está aqui hoje faz parte desse trabalho, e esse trabalho, vamos dizer, resulta de dois projetos que estão sendo desenvolvidos no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora. O primeiro deles, mais recente, que teve início no início desse ano, um pouquinho antes, né, do isolamento em função da pandemia, chamado Fake News e Cidadania Digital. E nesse projeto que foi apresentado, né, no final do ano passado e venceu o que foi lançado pela Pró-Reitoria, nós ganhamos bolsas e uma verba, né? E esse projeto tinha várias atividades previstas para serem desenvolvidas esse ano, todas elas canceladas em razão da pandemia. Entre essas atividades, nós teríamos um sarau,
uma sessão especial, por exemplo, do Cineclube Lumière, em parceria com a professora Érica Savernini, da Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente apresentaria lá um filme do Orson Welles chamado F for Fake, e faríamos um debate em torno dessa questão da mentira. Haveria uma leitura dramatizada de um texto do hino homérico, né, a Hermes, uma sessão especial do Clube de Leitura, um outro projeto que eu daqui a pouco vou apresentar. E essa semana, né, que seria iniciada no dia 1º de abril, que é o Dia da Mentira, essas atividades seriam encerradas nessa semana com uma visita guiada ao Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora, em que nós, então, trabalharíamos uma temática, tudo que vive mente, inteligências não humanas e as fake news. Isso tudo teve que ser adaptado, né, às circunstâncias da pandemia, e o nosso trabalho prosseguiu à distância, né, com a participação decisiva dos bolsistas que fazem parte do projeto e foram integrados ao projeto. Ainda bem que deu tempo de nós fazermos isso antes da pandemia começar, que são, e eles estão aqui, Gustavo Furtuoso, um outro Gustavo, o Furtuoso, a Mariane Almeida e a Laísa Hensel. Com a ajuda deles, nós produzimos esse material que exibimos aqui hoje, esse vídeo inicial que já foi mostrado e um outro que será mostrado em seguida. Então, esse é um dos projetos. O segundo projeto, que também tem dado oportunidade para a gente desenvolver essa temática, é também um projeto que começou como um projeto de acompanhamento acadêmico e acabou se tornando um projeto de extensão, dada o interesse que ele despertou para pessoas de fora da universidade, é o Clube de Leitura. No Clube de Leitura, nós temos desenvolvido, enfim, debates, leituras de textos, enfim, sempre procurando essa tensão aí entre verdade e ficção, entre ciência e literatura, entre conhecimento e pensamento. Esse é um projeto que foi iniciado há mais tempo, em 2018, mas que, durante a pandemia, ele não se interrompeu, ele foi adaptado para as circunstâncias remotas e tem sido realizado sempre no mesmo horário, às quintas-feiras à tarde, com a participação de um grupo que tem uma frequência regular, pelo menos, né, com os professores Rodrigo Barbosa, Fernanda Fernandes, o Marcelo Matos, a Fernanda Krieger e a Andréia, que nos acompanham da Alemanha, a Fernanda Fernandes nos acompanha dos Estados Unidos, a Liliana Blu, a Jovelina Nóbrega e mais nós que estamos aqui nessa mesa de hoje. Nesse projeto, nós temos, então, desenvolvido leituras, né, e perspectivas, debatendo sempre esse tema, essa temática que perpassa aqui o nosso verbete na plataforma de cidadania digital. Da onde nós partimos e quais são as questões, então, que nos mobilizam em torno desse trabalho, né? Nós partimos de duas questões, de duas visões, vamos dizer assim, de dois pontos de vista, né? Dois pensamentos fundamentais, né, seminais, um de Heidegger, dos seus pontos de referência sobre a verdade, né, instituídos pelo seu pensamento, primeiro Nietzsche, né, o pensamento de Nietzsche e Heidegger. Em Nietzsche, nós partimos de uma leitura nietzschiana sobre a verdade, em que Nietzsche nos fala de um vínculo, né, da verdade com a moral. E Nietzsche propõe, então, digamos, uma história da verdade, né? Ele nos conta uma história da verdade a partir da sua perspectiva genealógica, a qual ele contrapõe ao pensamento metafísico ocidental, digamos, nos inserindo numa perspectiva distinta daquela da tradição, né, do Ocidente em torno da verdade. Então, enquanto o Ocidente, né, na sua herança metafísica, nos oferece uma dimensão da verdade que é imutável, absoluta, um valor superior ao qual todos nós devemos estar subordinados, né, Nietzsche nos oferece uma outra leitura, um outro ponto de vista, uma outra perspectiva. E ele demonstra, pela sua genealogia, né, como esse valor superior da verdade não passa, na verdade, de uma ficção
criada pela necessidade humana de se organizar em cultura, em civilização, né, em modos civilizados de existir. Isso, segundo a genealogia nietzschiana, começa com vamos dizer, um receio, né, um medo de que todos nós humanos, né, terminássemos numa disputa insana de todos contra todos. Então, houve uma necessidade de uma crença num valor supremo que nos organizasse, né, que, de certa forma, domesticasse os nossos instintos para que fosse, então, possível criarmos uma civilização. Entretanto, segundo Nietzsche, a essa ideia de verdade objetiva, de verdade instrumentalizada pela lógica, pela razão, pela racionalidade humana e pela teoria, por uma linguagem teórica, existe um pensamento, né, que é proporcionado pela genealogia nietzschiana, que compreende a verdade sem esse sentido a priorístico, né, dado a priori, mas sim como uma perspectiva de impulso ao conhecimento, mas esse impulso demanda sempre uma interpretação. Então, a verdade ela é sempre fruto de uma reflexão, de um esforço interpretativo, que sempre vai se constituir de modo parcial, interpretativo, imperfeito, né? Então, enquanto na metafísica a verdade vai aparecer no mundo ocidental como um parâmetro de conduta universal, para Nietzsche ela vai se revelar como uma exigência de tarefa infinita, né? Sem fim, sempre resultante e sempre demandando, né, um esforço interpretativo. Então, digamos que esse é um dos pontos de vista que nos orientam aqui na nossa leitura das fake news, né, e das possibilidades de verdade que nós encontramos no mundo tecnológico, conectado, em circunstâncias conectivas, né. Uma segunda perspectiva, um segundo ponto de vista que também nos serve de orientação é a leitura de Heidegger sobre a verdade, na qual Heidegger distingue um primeiro sentido, um sentido que, na verdade, é um sentido derivado, mas que foi preponderante na história do Ocidente, na história ocidental, que é o sentido da palavra latina veritas, né? Na qual está contido o sentido de verdade como adequação ao intelecto. Então, a verdade, nesse sentido, ela decorre de uma concepção tradicional, né, que sempre vê a verdade como correção, como uma medida, como um regramento, resultante sempre de paradigmas e conceitos. A essa noção de verdade, Heidegger opõe, né, uma outra noção que, para ele, é uma noção anterior ao sentido de veritas, que está lá nos gregos, mas que foi, de certa forma, esquecida no Ocidente, né, encoberta na nossa tradição. Por esse sentido, pelo sentido de aletheia, essa palavra grega que reúne um outro sentido diferente do de veritas, a verdade aparece como um espaço aberto e como possibilidade sempre de desvio em relação a uma verdade essencial. Essa verdade, no sentido da aletheia, ela, portanto, aparece como desencobrimento, como um exercício de desvelamento, como possibilidade sempre de revelação. Então, é uma outra experiência de verdade distinta daquela que prevalece na tradição do Ocidente. Mas Heidegger nos lembra, né, numa de suas frases, num dos seus aforismos mais tocantes, né, e mais, talvez, inspiradores para o nosso momento, para a nossa contemporaneidade, ele diz que é indispensável perdermos o hábito de só ouvirmos o que já compreendemos. Então, nessa perspectiva, nós podemos pensar a verdade numa outra direção, de um outro ponto de vista, e vamos dizer, essa inspiração nietzschiana e heideggeriana que inspira o nosso trabalho, que inspira o nosso estudo nesses dois projetos. Dessas noções seminais, né, de Heidegger e Nietzsche, vão emergir algumas questões que nós debatemos aqui nos projetos que desenvolvemos aqui na UFJF e dos quais vamos mostrar parcialmente hoje aqui nessa mesa.
Algumas coisas que nos preocupam, por exemplo, é que as fake news aparecem num contexto em que elas não estão isoladas. Na verdade, elas aparecem como uma espécie de ponta de iceberg para questões mais profundas e mais amplas também na nossa contemporaneidade. Entre elas, questões, por exemplo, que envolvem o conhecimento científico, né? Nós podemos pensar, por exemplo, no que nos apresenta, né, a mecânica quântica e o princípio da incerteza de Heisenberg, que nós vamos desenvolver um pouco aqui hoje. Uma outra questão que vai aparecer são os conhecimentos científicos em torno da natureza, da biosfera, e o comportamento das espécies, tanto no reino vegetal quanto no reino animal. Também é alguma coisa que vamos tratar aqui hoje com a ajuda dos nossos biólogos, a Camila e o Gustavo. Enfim, são questões emergentes como essas, né, que nós pretendemos desenvolver nesse verbete. Para apenas ilustrar alguns dos nossos interesses e para, digamos, situar o nosso trabalho dentro de um contexto, né, bastante atual, né, e bastante presente na nossa vida hoje, nós podemos, por exemplo, mostrar como as pesquisas, graças, né, à tecnologia e graças ao ambiente criado por intermédio, né, pela presença da tecnologia na nossa vida, como a nossa visão do mundo, como nós mudamos o nosso ponto de vista e a perspectiva do nosso mundo. Então, eu queria ilustrar isso com um pequeno vídeo muito rápido, de 16 segundos, para mostrar como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts proporciona uma visibilidade do coronavírus, né, esse vírus causador da pandemia, por uma tecnologia, enfim, que nos mostra, por meio de uma programação visual, um modelo 3D do vírus, que nos permite ver o vírus por dentro e por fora, numa dimensão visível a nós, né? Então, por meio da tecnologia, dos recursos tecnológicos de que dispomos, o vírus, o coronavírus, não é apenas um vírus que nos ameaça e que nos recolhe, né, numa perspectiva de perigo para a nossa saúde e numa dimensão pandêmica, algo invisível a nós, que está em todos os lugares e não podemos detectá-lo, mas ele se torna uma presença, algo que pode ser visualizado por nós graças aos recursos tecnológicos de que dispomos. Uma segunda perspectiva do coronavírus, perdão, eu cometi um engano, eu disse que essa dimensão em 3D, né, do coronavírus foi feita pelo Instituto de Massachusetts, não foi. Esse 3D, esse recurso em 3D, foi proporcionado pela Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah. Agora sim, eu queria que fosse mostrada uma outra dimensão do vírus, na qual, aí sim, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts conseguiu nos proporcionar, por meio também de um programa de recursos tecnológicos, conseguiu nos proporcionar um ambiente auditivo do vírus, transformando a sequência de uma proteína do vírus, a chamada proteína spike, numa sequência melódica, numa sequência de notas musicais, e assim nós e os cientistas, podemos perceber o vírus por meio de uma música,
de uma sonoridade. Podemos ouvir, então. Ok, então, Gustavo. Eu agradeço. Enfim, vocês depois todos podem, aqueles que ainda não conhecem, podem ouvir, né, essa música, enfim, criada por, enfim, tecnologia, né, que nos permite perceber e compreender o vírus, não apenas como um agente invisível, como eu disse, né, disseminador de uma doença sem cura, mas algo que passa a fazer parte do nosso mundo, que pode se tornar visível a nós e perceptível pela sua presença sonora, né? Pode ganhar uma existência, portanto, sonora. Enfim, para que a gente possa, então, desenvolver essas ideias iniciais, eu vou convidar, em princípio, a Camila e o Gustavo, que vão nos apresentar um trabalho em torno do que significa a mentira no reino animal e no reino vegetal, numa perspectiva, enfim, numa perspectiva atual, contemporânea. Obrigada, Camila e Gustavo, bem-vindos. Obrigada, boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu queria agradecer ao convite do Grupo Ato, em especial da professora Tereza Neves, para participar do primeiro Festival de Cidadania Digital. É um prazer estar aqui com vocês. E queria aproveitar para parabenizar o festival, tanto pela qualidade do evento, quanto pela diversidade de profissionais de várias áreas que estão aqui e enriquecem muito o debate e o conhecimento que vai ser fruto desses encontros. Vocês me ouvem bem? Bom, me apresentar aqui brevemente. Como já foi dito, eu sou bióloga e sou professora na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu atuo no Departamento de Geociências e a minha área de trabalho é com a paleontologia. E foi justamente o interesse pelos processos evolutivos que estão dentro da paleontologia, né, que vão atuar nos organismos, para formar os organismos do modo como a gente os conhece hoje, é que eu fiquei interessada em participar do roteiro da produção do vídeo que vocês vão ver daqui a pouco, sobre a mentira no mundo natural, né, tudo que é vivo mente. Em especial, eu fiquei motivada para falar um pouquinho sobre as plantas. As plantas, porque o meu mestrado foi dentro da área da botânica, dentro do levantamento florístico, né, foi em ecologia, mas dentro do levantamento da flora do Jardim Botânico da UFJF, e mesmo que eu não atue mais hoje em dia com levantamento florístico, é inevitável que eu me sinta atraída e que o meu olhar ele vire ele vá até as plantas e suas questões. Então, e essas plantas também são muitas vezes subestimadas dentro da paleontologia, né? Quando a gente pensa em paleontologia de modo geral, em evolução, na maioria das vezes a gente pensa em dinossauro, pensa em animais, e as plantas são historicamente subestimadas em muitos aspectos. E aí eu pensei em falar um pouquinho sobre elas para vocês e dizer que tem muita gente que acredita que as plantas nem sequer elas se movem, mas não só elas se movem, como elas se comunicam entre elas e com outros seres vivos, como elas também têm a capacidade de mentir. Né? Parece até algo, parece uma fábula, algo que vem de uma fábula, e por isso eu queria só Travou, eu acho que a Camila está com problema de conexão. Não, acho que talvez ela tenha que entrar novamente. Então, Gustavo, talvez você possa... Vocês me ouvem voltou. agora? Voltei? Agora sim, voltou, Camila. Desculpa, gente, com essas chuvas a conexão ela fica meio incerta. Vocês ouviram até a parte que eu falei que eu gostaria de ler uma fábula de Leonardo da Vinci?
Então, mais ou menos, né? Leonardo da Vinci foi um pouco paleontólogo também, porque ele discutiu um pouco sobre as questões evolutivas, sobre alguns fósseis que ele encontrou em seu caminho. Mas também foi um pouco biólogo, botânico, né? Ele tinha interesse em várias áreas e o legado que ele deixou para a gente é imenso. Então, gostaria de ler uma breve fábula para falar um pouquinho sobre a mentira e um pouquinho sobre essa comunicação também das espécies vegetais. Estão me ouvindo sem interrupções, por enquanto? Bom, chama O Pessegueiro, tá? Essa fábula foi interpretada e transcrita por Bruno Nardini em 1972. Um pessegueiro olhou para a castanheira a seu lado e invejou os galhos carregados de sua companheira. Por que esta árvore dá tantos frutos? Pensou ele, e eu produzo tão poucos. Isso não é justo. Vou tentar fazer o mesmo. Não tente, disse-lhe um jovem pé de ameixas que lera o pensamento do pessegueiro. Você não reparou na grossura dos galhos da castanheira? Não vê o tamanho do tronco? Cada um de nós deve dar aquilo que é capaz. Pense em produzir bons pêssegos. O importante é a qualidade e não a quantidade. Porém, o pessegueiro, cego de inveja, não lhe deu ouvidos. Pediu às suas raízes que sugassem mais alimento do solo, que seus veios transportassem mais seiva, que seus ramos dessem mais flores e que as flores se transformassem em frutas até que, ao chegar a época da colheita, ele estivesse carregado de cima a baixo. Mas quando os pêssegos amadureceram, seu peso aumentou e os galhos não conseguiram sustentá-los. O tronco também não aguentou aqueles galhos tão carregados de frutas. Com um gemido, o pessegueiro curvou-se, e então, num grande estrondo, o tronco quebrou e caiu. E os pêssegos apodreceram ao pé da castanheira. Então, essa é uma fábula breve que eu quis ler para vocês, para a gente pensar um pouquinho nessa inteligência do mundo natural, né? Isso de fato não acontece porque existe toda uma inteligência, digamos assim, no processo evolutivo para que as coisas aconteçam até certo ponto. Então, os organismos, eles de certa forma sabem até onde eles agem, né? Até onde eles estão programados para agir, para que não aconteça algo desses na vida real. E então, daqui a pouquinho eu convido vocês também a pensarem o tanto que essas plantas elas conseguem fazer. Aí eu vou dar a palavra agora para o Gustavo, para que em breve a gente possa reproduzir o vídeo. Obrigado, Camila. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao Centro de Pesquisas Atopus pelo convite. O Festival Internacional, ele é fora da minha área, né? Mas eu estou aprendendo muito e todas as palestras, como a Camila disse, elas vêm de encontro, né? Elas vão ao encontro da formação desses novos pensamentos, né? E integração com outras ciências. Quero agradecer a professora Tereza pelo convite. E como a professora Tereza disse, eu sou biólogo também. Atualmente eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza, da UFJF. Sou integrante do Mirmecolab, que é o laboratório de mirmecologia da Universidade Federal de Juiz de Fora também. E o que me motivou a participar desse roteiro e da produção do vídeo, essa motivação ela vem em duas frentes, né? Justamente já durante a graduação e mestrado, onde eu trabalhei com comportamento animal, trabalhei com animais peçonhentos, com comportamento de serpentes e lagartos, e sempre pelo interesse na relação predador-presa. Eu sempre tive esse interesse, né? Desde a graduação. Atualmente, eu não trabalho mais com animais peçonhentos, serpentes, mas trabalho com formigas, que vivem em grandes redes, que são suas colônias, e lá a gente busca entender quais são os fatores que levam à formação de um sistema auto-organizável. A gente entende que as formigas elas se auto-organizam, né? E como elas se comunicam, como ocorre a transmissão de informação entre elas, né? Posso colocar o vídeo, acho que a gente vai entender melhor todo esse parâmetro das ciências naturais e a mentira e a verdade. Vou colocar. Olá,
Meu nome é Camila Neves, sou bióloga, professora na Universidade Federal de Juiz de Fora e integrante do projeto Fake News e Cidadania Digital. Meu nome é Gustavo Stropa, sou biólogo, mestre em comportamento e biologia animal e doutorando em biodiversidade e conservação da natureza pela Universidade Federal de Juiz de Fora e também integrante do projeto Fake News e Cidadania Digital. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre as estratégias da mentira no mundo natural. Todos sabemos que a mentira pode nos ser útil em diversas situações. Talvez possamos, inclusive, dizer que aquelas pessoas que não sabem mentir têm muito mais dificuldades na vida social. Mas o que muitos não sabem é que a mentira não é uma capacidade exclusivamente humana. Animais, plantas, bactérias e até mesmo os vírus mentem. A diferença é que, para os humanos, mentir não é apenas uma questão de sobrevivência ou reprodução, embora essa, digamos, capacidade tenha sido essencial durante todo o nosso processo evolutivo. Quando falamos dos nossos ancestrais pré-históricos, por exemplo, muito do que sabemos é baseado em teorias científicas mutáveis, já que a inexistência de relatos escritos resta-nos dizer conjecturas sobre muitos de seus comportamentos. Entretanto, é possível que as reuniões em torno das fogueiras, por exemplo, incluíssem momentos de contação de histórias que muitas vezes não representavam a realidade propriamente dita. O homem e a mulher pré-históricos também contavam com artimanhas que facilitavam a caça, como imitar barulhos de certos animais e encurralar a presa em penhascos. Acredita-se até mesmo que muitas das pinturas rupestres não representavam apenas o que era visto, mas era uma estratégia para aumentar a chance de sucesso durante as caçadas. Algo como: vou mostrar aqui o sucesso que vou ter caçando vários animais. Isso vai me dar poder e com certeza amanhã eu serei bem sucedido na caça. E não podemos excluir a possibilidade de que homens e mulheres utilizassem adornos pessoais e pinturas corporais para que parecessem mais atraentes aos olhos de potenciais parceiros. A comunicação entre animais de uma forma geral tem a finalidade de facilitar e coordenar interações sociais. Porém, a utilização de linguagem para outra finalidade ocorre de forma muito frequente, a produção de informações falsas. Esse comportamento natural pode ter evoluído ao acaso e selecionado os indivíduos que tivessem a capacidade de mentir melhor. Mas afinal, qual seria a vantagem evolutiva de ser desonesto? Segundo os renomados biólogos Richard Dawkins e John Krebs, uma adaptação em uma linhagem de predadores pode alterar a pressão de seleção em suas presas, dando origem a uma contra-adaptação. Com o aumento do risco de ser predada, a caça deve ser mais criativa para largar na frente de seu predador na corrida armamentista. Algumas estratégias podem ser utilizadas com a finalidade de aumentar a sobrevivência de determinadas espécies de animais, a camuflagem e o mimetismo. Camuflagem é a capacidade que um animal tem de ser menos óbvio, igualando-se ao seu meio através de um padrão que altere seu perfil. O bicho-pau é um dos mais curiosos e conhecidos exemplos de camuflagem. Seu próprio nome é autoexplicativo. Esse inseto possui corpo alongado, que se parece muito aos galhos e gravetos de muitas espécies de árvores. O mais interessante é que as semelhanças vão além da aparência física do seu corpo. Podem passar horas sem se mover em um galho de goiabeira ou ainda imitar o vai e vem dos galhos provocados pelo vento. É incrível! O peixe sargaço, Istrio pictus, pode ser considerado o mestre do disfarce no ambiente marinho. Seu perfil corporal imita os ramos de algas pardas, onde é encontrado e passa toda a sua vida. Seu corpo possui apêndices que se misturam com os ramos das algas, facilitando seu disfarce. A borboleta vice-rei é um exemplo de como a seleção natural pode atuar em diferentes direções. As larvas dessa espécie se camuflam de uma forma um tanto quanto inusitada. Elas possuem a forma de excrementos de aves. O mimetismo é caracterizado pela adoção de padrões corporais chamativos, presentes em espécies repugnantes ou venenosas, por espécies que não possuem nenhum tipo de defesa. Esse é o caso da forma adulta da borboleta vice-rei. Ela imita o padrão de cores da borboleta monarca, que é impalatável e por isso evitada por aves. O argumento evolutivo para o comportamento mimético é que o padrão de coloração vistosa é favorecido porque será memorizado e reconhecido por predadores. Assim, as espécies mímicas, que são palatáveis, são favorecidas aos custos das espécies modelo. Talvez
Talvez as espécies mímicas mais conhecidas e temidas por nós sejam aquelas que compreendem as falsas corais. São 52 espécies divididas em 3 famílias distintas, que imitam o padrão de colorido do corpo das corais verdadeiras. O padrão de cores de advertência desses animais é um mecanismo de defesa conhecido como aposematismo, que consiste em evidenciar a presença do animal e afugentar possíveis predadores. Além de imitar a coloração de advertência, as falsas corais são capazes de replicar o comportamento defensivo de suas parentes peçonhentas. Elas escondem a cabeça entre as voltas do corpo, protegendo-a, ao mesmo tempo que levantam e enrolam a cauda. Além de tudo, esse comportamento pode confundir o predador, que geralmente captura serpentes pela região anterior do corpo. Outra estratégia de defesa muito eficaz utilizada por alguns animais é a capacidade de fingir-se de morto, a tanatose. Essa artimanha é utilizada por mamíferos, aves, anfíbios, répteis e algumas espécies de insetos, que ao se sentirem ameaçados por estímulos externos, entram em estado de imobilidade mantendo uma postura rígida ou totalmente relaxada, simulando um desmaio. A condição de paralisia pode desencorajar possíveis predadores, permitindo a fuga da espécie trapaceira. Ainda não se sabe sobre a eficiência desse método de defesa, mas a ocorrência de vários grupos de vertebrados sugere uma pressão evolutiva que favoreça a manutenção do comportamento. Historicamente, superestimamos as capacidades animais, incluindo as humanas, em mentir, se locomover, comunicar, dentre outras, em detrimento das capacidades de outros seres, como é o caso das plantas. Até o século XIX, muitos dos seres até então considerados inferiores eram, como dito no início deste vídeo, subestimados quanto às suas capacidades. Mas foi o que o naturalista Charles Darwin, o pai da famosa teoria da evolução, trouxe à luz essas criaturas e suas fantásticas estratégias de sobrevivência em sua obra, O Poder do Movimento nas Plantas. Mostrando que a ponta da radícula das plantas atua de uma forma semelhante ao cérebro dos animais, Darwin nos permitiu entender como esses organismos se movem procurando a luz, crescendo contra a gravidade e como são capazes de se comunicarem, até com plantas de outras espécies e também com outros animais. Mas foi outro Darwin, seu filho, Francis Darwin, a quem podemos acreditar a ideia de que as plantas possuem também outra característica até então impensável para seres humanos: os celos. Francis trouxe a ideia para explicar como algumas plantas podiam enxergar o ambiente onde crescem de modo a tecerem a melhor estratégia para o seu mimetismo, sua arte de imitar. Seria dessa forma que a Boquilha trifoliata, planta que recebe especial atenção no livro Revolução das Plantas, de Stefano Mancuso, consegue perceber como são as plantas sobre as quais crescem? Será por isso que possuem a fantástica capacidade de mimetizar, simultaneamente, forma, tamanho e cor de suas folhas para parecerem com suas hospedeiras e diminuírem a chance de predação? Outras grandes mentirosas do reino vegetal que Mancuso nos apresenta são as plantas do gênero Lithops, que se assemelham ao substrato pedregoso das áreas desérticas onde crescem, de modo a confundirem possíveis herbívoros vorazes. O trigo, tão consumido pela sociedade moderna, também tem uma interessante história a nos contar. Mas aquele não é o vilão, e sim o modelo que serviu de inspiração ao audacioso centeio, que evolutivamente desenvolveu-se para parecer com o trigo e ser mais facilmente dispersado por nossos ancestrais. Outra estrategista ardilosa é a orquídea espelho de Vênus, que engana seus polinizadores prometendo parceiras em potencial aos machos de vespas, tanto visualmente, com flores modificadas para parecerem as fêmeas da espécie, quanto em relação ao aroma, que simula os feromônios dessas fêmeas. As vespas machos não têm nenhum benefício nesse jogo, mas carregam consigo o pólen tão necessário às orquídeas para que possam se reproduzir e perpetuar. Mas essa não é a única estratégia das espertas orquídeas. Algumas espécies podem hackear redes de comunicação de outras plantas. Mas como assim? As árvores têm uma incrível capacidade de conversarem e trocarem nutrientes e informações entre si por meio de uma rede subterrânea. Essa é uma rede de fungos que cresce ao redor e dentro de suas raízes. Os fungos fornecem nutrientes às árvores e, em troca, ganham açúcares. Pela rede de fungos, as árvores podem trocar nutrientes entre si. As mais velhas podem assim fornecer nutrientes para as mais jovens, e as que estão morrendo podem despejar seus nutrientes em redes. Mas algumas orquídeas simplesmente hackeiam o sistema para roubarem nutrientes, sem fornecerem nada em troca. Ainda no sistema da enganação, bactérias e vírus são outros mestres nessa arte. Pesquisas recentes mostram que a bactéria da hanseníase pode enganar o sistema imunológico, fazendo-se passar por um vírus. O sistema imunológico, então, acaba por desenvolver uma estratégia de combate inadequada e ineficaz. Do mesmo modo, o papiloma vírus, o vírus do HPV,
tem como mecanismo de criação uma versão mais longa da proteína que fica ao redor do seu genoma. Assim, o sistema imunológico cria anticorpos contra essa proteína, mas não contra a real ameaça, o papilomavírus. Essas questões podem nos levar a refletir sobre novas e possíveis relações dos seres viventes e não viventes entre si. O que restará de aprendizagem de nossa parte e da parte até mesmo do vírus causador da Covid-19, na chamada época do homem, o antropoceno? Que novos mundos estão surgindo a partir da emergência climática, da destruição das florestas, da possibilidade de surgimento de sucessivas pandemias? A mentira continuará a nos favorecer? Nesse jogo em que tudo que é vivo mente, quem ou o que irá vencer? Bom, eu agradeço, então, a Camila e o Gustavo pelos comentários, pela apresentação do vídeo e por enriquecer essa discussão em torno da verdade e da mentira, né? Tornando mais complexa a nossa compreensão acerca dessas noções, né? E agora, então, eu passo a palavra ao nosso último participante aqui da nossa mesa, que é o Paulo. O Paulo é músico, maestro, professor de teoria musical, de violão e autodidata em filosofia e filosofia da ciência. Então, a palavra é sua, Paulo. Bem-vindo, obrigada, boa tarde. Obrigado, Tereza. Parabéns aí, Camila, Gustavo, parabéns a Tereza, parabéns ao trabalho aí do Grupo Áticos. Tem sido muito incrível a gente poder estar vendo esses vídeos que nós temos visto aí ao longo desse mês, né? O lançamento do projeto aí da cidadania digital, do InfoCidadão. Tenho tido muito interesse por todo esse pensamento, por todo essa leitura a respeito do mundo que está à nossa volta, das transformações que o mundo tem tido, né? Sobre o papel da tecnologia aí. Esse papel que é tão importante em Heidegger, que coloca para nós aí um duplo caminho que nós podemos enfrentar, ou seja, se a tecnologia se manter como uma estrutura antropológica instrumental do homem, o que não seria um bom caminho, digamos assim, para nós, ou a tecnologia tirando esse aspecto antropológico instrumental do homem e dando espaço para todo o ambiente, para todos os seres, para todas as coisas se manifestarem, ou seja, esse seria o grande desafio do nosso caminho futuro aí. Como a Tereza falou, a gente tem feito muito trabalho a respeito, né, de Nietzsche, Heidegger, e eu sempre pensando como músico no aspecto da arte e no aspecto da música, principalmente enquanto linguagem. O fato da arte e da música em particular oferecer possibilidades de linguagem, possibilidades para que o fenômeno mesmo se manifeste, mostrando que a própria linguagem não é apenas um meio de expressão humano, ou muito pelo contrário, a linguagem enquanto meio de expressão humano, ela é derivada, que o papel importante da linguagem está muito ligada aos fenômenos e à relação que nós podemos ter com essas manifestações, com esses fenômenos, e a arte, então, seja por meio das formas, por meio das cores, por meio dos espaços, por meio do som, por meio das próprias palavras, como na literatura, forneceria, então, as condições e as possibilidades, vamos dizer assim, tudo aquilo que pode ser dito. Eu vou apresentar aqui um PowerPoint, um breve PowerPoint, com uma pequena introdução, que eu vou tentar passar o mais rápido possível, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa relação entre a música mesmo e, por exemplo, a física quântica, o que, como surpreendentemente, o fenômeno sonoro, o fenômeno do som, o fenômeno do som enquanto um meio de dizer, um modo de expressar, e ao mesmo tempo, enquanto uma linguagem, forneceu uma possibilidade para o fenômeno quântico tão complicado e tão difícil para nós, ele pudesse fornecer uma possibilidade desse fenômeno quântico começasse a ser, de certa forma, compreendido por nós. Deixa eu compartilhar aqui, então, linguagem entre música e ciência. Eu vou passar muito rapidamente aqui por alguns pontos
pontos aqui apenas para a gente dar um ênfase, né, sobre essa possibilidade da música oferecer um campo aqui de linguagem mesmo, de expressão para o próprio fenômeno sonoro. Aqui tem breves exemplos aqui de encontros entre música e ciência. Nós vemos um desses encontros nas 7 artes liberais da Idade Média e também na escala diatônica ocidental. Qual que seria esse papel que a música teve, tanto na Idade Média, com essas artes liberais, e ao longo da escala diatônica, o famoso Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ao longo da projeção dele no Ocidente, enfim, da experiência musical que o Ocidente teve. Nas artes liberais, nós tínhamos aqui o trívio, que estava ligado propriamente à linguagem mesmo, à retórica, à lógica, à gramática, mas no quadrivium, a música tinha um papel decisivo e importante. A aritmética, que seria a teoria dos números, a geometria, que seria a teoria dos espaços ou das formas, a astronomia, que seria uma aplicação prática dessa teoria dos espaços e das formas, e a música sendo uma aplicação prática da teoria dos números. Mas podemos dizer que a música também seria uma aplicação prática não apenas dos números, mas também das formas. Ela daria condição, ela enriqueceria essa própria linguagem matemática num modo de dizer, no modo de expressar, no modo de linguagem mesmo. No caso da escala diatônica ocidental, essa famosa nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, desde o seu aparecimento com os pitagóricos ou com Pitágoras, claro que não com esses nomes, mas com essas relações intervalares, com esses intervalos, com essa matemática em cima dela, ela teve certas projeções ao longo da própria história ocidental, que a gente vai falar extremamente rápido. Essa sua primeira aplicação, esse seu primeiro modelo aqui da escala pitagórica, como nós estamos vendo aqui, ela forneceu condições muito especiais para que a música pudesse se apresentar, se projetar no tempo, na chamada relação de uma melodia, no melos, nessas relações intervalares, ou seja, na sucessão do tempo, a própria matemática da escala pitagórica forneceu um material fundamental para essa prática musical. Mas enquanto a escala ocidental, a música ocidental se desenvolveu e a simultaneidade dos sons começou a ser feito de modo mais rico, mais complexo, como vai acontecer no fim da Idade Média e no Renascimento, essa própria escala pitagórica, essas próprias notas, tiveram pequenas alterações nos seus intervalos, na sua matemática, para que desse um ênfase, valorizasse a simultaneidade dos sons. E, finalmente, na sua etapa final, essa escala diatônica ocidental, a partir dos fins do século XVII, principalmente no início do século XVIII, vai ter na escala temperada mais uma transformação para permitir o deslocamento de centros tonais de uma música feita num tom, por exemplo, de Dó, pudesse ser deslocada para o tom de Sol e ela conseguir manter-se, de certa forma, afinada para nós. Então, as 3 variações da escala diatônica ocidental, a sua estrutura pitagórica, que favorecia a sucessão dos sons no tempo, a sua estrutura natural na Renascença, que favorecia a simultaneidade dos sons, e essa escala temperada, o deslocamento do som, mostrou o quanto a música estava sempre em harmonia ou em audição com o fenômeno sonoro, fornecendo cada vez mais um enriquecimento da linguagem sonora e mostrando as possibilidades que o som tinha, até de certa forma, na sua própria expressão, na sua própria linguagem. Bom, dito isso, a gente já pode dizer também rapidamente que alguns aspectos, então, da linguagem, a partir dessa perspectiva. A linguagem não é um mero instrumento, a linguagem nos possui. Poesia é a fundação do ser pela palavra. Isso aqui já é uma frase bem do Heidegger mesmo. Ou seja, a arte oferece a possibilidade daquilo que se mostra, do próprio fenômeno, ter uma voz, um discurso. E, finalmente, aqui a linguagem não é expressão nem mera atividade do homem. A linguagem simplesmente fala através do homem, constituindo enquanto ser. Como se o homem, entrando em harmonia ou em concordância com o fenômeno, ele possibilitasse, inclusive, seu próprio modo de ser e a sua própria possibilidade de fala também.
Aqui tem algumas frases, né, do Heidegger, por exemplo, a linguagem enquanto desocultamento. Ele diz, a linguagem, no A Caminho da Linguagem, a linguagem pertence à vizinhança mais próxima do humano. A linguagem encontra-se por toda parte. Não é de admirar que, tão logo o homem faça uma ideia do que se acha ao seu redor, ele encontre imediatamente também a linguagem, de maneira a determiná-la numa perspectiva condizente com o que a partir dela se mostra. Mas ainda mais interessante, o Heidegger vai dizer no texto A Essência da Linguagem, na mesma obra O A Caminho da Linguagem, ele vai dizer que quando se trata de trazer à linguagem algo que nunca foi dito, tudo fica na dependência de a linguagem conceder ou recusar a palavra apropriada. Dito isso, a gente pode agora tentar fazer um diálogo entre a música e a própria linguagem quântica, ou seja, o momento em que a física quântica nasce, a partir de 1900, um dos problemas que ela está tendo é a sua possibilidade de encontrar uma linguagem apropriada para dizer sobre algo, sobre essa estranheza desses fenômenos. Nós não vamos, obviamente, eu também não sou um físico, né, não sou também um matemático, não poderia entrar tão tecnicamente sobre esses tópicos aqui, mas nós vamos tentar encontrar na linguagem musical o ponto que nós estamos tentando aqui apresentar nesse trabalho. Mas aqui apenas como os seus pontos iniciais do nascimento da física quântica e a sua preparação para a mecânica quântica, nós poderíamos dizer aqui, né, o Max Planck, a emissão de luz de um corpo incandescente, o chamado quanto de energia, os pacotes, depois os fótons de Einstein, quanto maior a frequência de luz, mais energia em cada quanto. Mais tarde vai ter o átomo do Rutherford, vai ter um modelo de átomo inspirado nas órbitas planetárias, e finalmente o átomo de Bohr, que é dentro do interior desse átomo tem um sem número de saltos quânticos, de deslocamentos do elétron dentro desse mundo do átomo. Apenas para a gente poder ter uma ideia do que está significando essa linguagem, é que na nossa experiência diária, quando a gente liga, por exemplo, acende uma tocha, liga um lampião, ou mais recentemente a gente liga a nossa luz aqui, ou olha para o sol, a nossa experiência com a luz sempre é uma experiência de uma onda de energia, que se manifesta e ocupa todo o espaço. Mas ela também apresentava um problema, que esta onda de energia não se comportava como deveria se comportar como onda de energia, quando a gente, por exemplo, comparava a emissão de luz do Sol. E se a gente fica, por exemplo, numa praia tomando sol, essa onda ultravioleta vai nos queimar com o passar do tempo, mas essa mesma experiência que nós temos tomando sol, nós não teríamos, por exemplo, numa lareira, ao lado de uma lareira, essa lareira não emitiria com o tempo também essa onda ultravioleta que poderia nos queimar, por exemplo. E essa era uma pergunta que esses cientistas faziam, quando Max Planck resolve, então, imaginar que a luz, ela não emitiria, então, essa onda, ela emitiria pacotes, que ele vai chamar de quantum, ou seja, certos pacotes que seriam certos corpúsculos que sairiam à medida que um corpo começasse a esquentar. O Einstein vai dizer, então, vai assumir essa questão do pacote de energia e vai dizer que frequências muito grandes precisariam, então, de uma grande quantidade de energia para que elas pudessem emitir. E aí seria essa razão, inclusive, da onda ultravioleta não aparecer tão facilmente em outras fontes, entre outros corpos aí de calor, digamos assim. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor a partir desse ponto, se nós entendermos, então, o problema da dualidade onda-partícula. Já que a nossa experiência era uma experiência diária de ondas de luz aparecendo para nós, mas a reflexão de certos problemas, como, por exemplo, esse aquecimento dos corpos, não pareciam ser respondidos pelas ondas, os cientistas buscaram, então, entender como funcionava essa questão de onda-partícula. E aí, a nível microscópio, eles forneceram, então, uma experiência que seria extremamente surpreendente. Eles colocaram um emissor de luz em cima de uma dupla fenda, de uma parede com dois espaços, duas fendas, e no fundo uma chapa de metal para receber, então, essa emissão dessa luz, para ver como essa chapa receberia essa emissão. Depois de um tempo, esse aparelho emitindo luz, eles olhavam para a chapa e a chapa tinha, então, como nós estamos podendo ver aqui, ela tinha um formato característico de ondas. E isso era surpreendente em relação às reflexões e às descobertas que os cientistas vinham fazendo.
Para tentar entender melhor o que estava ocorrendo, eles tentaram colocar, então, um contador Geiger, um observador, para ver como, então, essas partículas estariam funcionando. E quando esse observador entrava em ação, essas partículas passavam a funcionar exatamente enquanto partículas, não mais enquanto ondas. Só lembrando que no caso das ondas, antes mesmo de tentar colocar uma observar um medidor para poder entender o que estava acontecendo, eles foram diminuindo a quantidade de fótons que era emitido pelo aparelho, para poder ver se ele iria parar de ter o comportamento de onda. Mas mesmo quando ele emitia um fóton por vez, ele se apresentava naquela chapa exatamente enquanto onda. E quando esse observador, esse medidor, entrou em ação, ele passou a mudar do seu comportamento. Ou seja, havia uma dualidade aqui. Quando nós não olhávamos, essa emissão de luz se comportava como onda, quando nós estávamos olhando, ela se comportava enquanto partícula. Bom, para a gente poder entender um pouquinho melhor, vamos pensar então na arte, entre a palavra e a coisa, e no caso específico da música. A música aqui, então, a música como uma origem da significação na estrutura da verdade, na verdade aqui no caso do desvelamento heideggeriano, a caracterização da verdade como um fenômeno da linguagem e da arte, a caracterização da música como um fenômeno que traz a condição genérica da verdade e da arte, e a música como um fenômeno originário da significação, ou seja, a arte, numa relação com aquilo que se mostra com o próprio fenômeno, vai fornecendo as condições, as possibilidades do que se pode dizer de um possível discurso. Agora vamos entender de uma forma um pouco mais clara o que nós estamos tentando dizer com a questão da física quântica. Vamos olhar aqui agora para um fenômeno da série harmônica, um fenômeno característico do som. Nós vemos aqui essa primeira onda, essa onda maior, nós vamos chamar ela de primeiro harmônico. Num espaço de tempo em que essa onda consegue ter uma onda, provocar uma onda num certo espaço de tempo, essa de baixo aqui, esse segundo harmônico, ele produz duas ondas. No mesmo espaço de tempo que essa primeira produz uma onda e a segunda duas ondas, a terceira vai produzir 3 ondas. Nesse mesmo espaço de tempo, uma quarta aqui vai produzir 4 ondas e vai assim sucessivamente. Cada uma, então, vai ter uma quantidade de frequência que ela vai produzir num certo espaço de tempo. Isso quer dizer que se essa primeira onda, ela produzir, por exemplo, 2 frequências de vibração por segundo, a segunda, que é 2 vezes mais rápida, vai produzir 4, a terceira vai produzir 6, a quarta vai produzir 8, e assim regularmente, ou seja, cada uma dessas, então, no mesmo espaço de tempo, vai produzir uma certa frequência. O que é interessante do caso do som é que essas frequências aqui não estão separadas, essas frequências estão todas misturadas aqui. A frequência em 2 ondas, ela está dentro dessa de uma, a de 3 está dentro dessa de uma também, todas elas estão aqui misturadas. Todas essas frequências produzem, então, uma velocidade específica. Agora vamos avançar um pouquinho. As chamadas ondas estacionárias são as ondas sonoras que ocupam um espaço específico também. Vamos imaginar no som do violão, uma corda de violão está presa entre um rastilho e a pestana do violão, e a corda só vai vibrar naquele espaço específico, como uma onda sonora estacionária. Dito isso, aqui que nós entramos no nosso modelo atômico. No átomo do Rutherford, ele pensava nesses elétrons circulando em torno do núcleo de um átomo como a circulação dos planetas em torno do Sol. No átomo do de Broglie, ele não vai olhar mais como como um sistema planetário, mas como uma onda sonora circulando esse interior. Aqui a gente pode voltar um pouquinho e entender, então, o que significava esses saltos aqui do átomo de Bohr. Quando ele dizia que os elétrons saltavam quanticamente dentro desse núcleo do átomo, ele dizia que esses elétrons não faziam um caminho, uma trajetória específica. Eles simplesmente pulavam de um ponto para o outro, eles desapareciam num ponto e apareciam no outro, o que tornava super estranho esse movimento. Mas quando o de Broglie apresenta essa, digamos, órbita do elétron em torno de um núcleo como uma onda sonora, começa a ficar mais fácil a compreensão. Porque quando nós estamos tendo uma vibração, e eu saio de uma única vibração para uma vibração em 2 partes, lembrando que um som ele é complexo, ele tem vários tipos de frequências específicas dentro de um mesmo som, ele não faz um espaço, uma trajetória de uma vibração para 2 vibrações. Ele
sai dessa vibração e aparece instantaneamente nessa segunda vibração, ou sai dessa de 2 partes e pula para de 3 partes, ele não faz uma trajetória específica. Isso é uma característica da onda. E ao dizer, então, que a órbita dos elétrons parece mais com uma onda, isso quer dizer que os elétrons, então, pulavam de uma vibração para uma outra frequência, ou de uma frequência para uma outra, e assim o elétron, então, se deslocava, se movimentava em cima dessas frequências. Lembrando que quanto maior for a frequência, ou seja, mais dessas ondas nós tivermos, o som está indo mais agudo, e nós estaríamos nos aproximando, então, para órbitas, digamos assim, mais afastadas em relação ao próprio núcleo do interior do átomo. Dito isso, a gente consegue entender, então, o problema que vai vir a partir do átomo de de Broglie e dessas vibrações sonoras, que é o chamado princípio da incerteza. O princípio da incerteza diz que ou eu localizo o lugar específico em que está um elétron, ou eu consigo dizer qual é a frequência, qual é a velocidade desse elétron. Se a gente lembrar que todas essas frequências estão simultaneamente, quando eu localizo o elétron num ponto específico da sua órbita, eu não sei qual dessas frequências o elétron está. Vamos agora tornar um pouquinho mais clara a questão dessa série harmônica aqui. É como se a primeira frequência aqui em cima é como se o elétron desse uma volta por vez em torno do núcleo do átomo. Essa com 2 frequências aqui, ele dá 2 voltas por vez a cada vez que essa primeira órbita aqui dá uma apenas, ou dá 3 no instante que a outra dá uma vez só, dá 4, ou seja, a velocidade acelera. Mas se eu localizo a posição específica do elétron numa órbita, eu não sei dizer exatamente qual dessas frequências o elétron está tendo, qual dessas velocidades o elétron está fazendo. É como, a gente pode ter um exemplo muito simples, é como se eu estivesse dirigindo um carro e eu só pudesse olhar para o velocímetro desse carro ou olhar para o GPS que está localizando o carro. Se eu olho para o GPS e tenho a localização do carro, eu não tenho a velocidade do carro, eu não consigo olhar para o velocímetro do carro. Se eu olho para o velocímetro do carro, eu não consigo ter a sua localização e olhar o seu GPS. Se eu olho, então, a posição específica de um elétron na sua órbita em torno de um átomo, eu não sei qual das frequências, qual dessas velocidades o elétron está tendo. Se eu consigo ter a probabilidade de qual das frequências o elétron está, eu não tenho a sua posição. Esse é o princípio da incerteza do Heisenberg, que foi possível a partir do átomo de de Broglie. A Heisenberg, então, propõe aqui um nível quântico que, quanto menor for a incerteza na medida da posição de uma partícula, maior será a incerteza do seu momento linear e vice-versa. Só para poder fechar, já estou vendo que meu tempo está passando aqui, é surpreendente que a gente possa encontrar uma relação desta linguagem quântica com a música. Nesse momento em que o de Broglie pensa nas ondas sonoras e no modo como o elétron está circulando, a linguagem do fenômeno quântico, ela se enriquece. E o mundo quântico consegue, o fenômeno do mundo quântico consegue se expressar de uma forma mais adequada, com uma linguagem mais propícia, e a partir daí essa linguagem, inclusive, vai se tornar mais especialista, sempre lembrando que nós temos uma linguagem também altamente técnica, altamente matemática, a partir dessas básicas colocações que nós estamos fazendo aqui. Para a gente ter ainda mais uma compreensão surpreendente a partir disso, nós podemos ver na própria física clássica uma referência desse fenômeno quântico, que seria no campo da música, assim como na física quântica nós teríamos essa dualidade partícula-onda, nós podemos encontrar na música uma dualidade pulso-tom. O que quer dizer essa dualidade pulso-tom? Se eu percebo, eu encontro uma periodicidade por minuto, eu tenho um pulso musical. Se eu tenho uma periodicidade por segundo, eu tenho tom. É como se eu olhasse para os ponteiros dos segundos do relógio. A cada 60 batimentos, eu completo 1 minuto. E é dessa forma que a gente consegue medir, por exemplo, o tempo musical. Eu posso colocar 80 batimentos por minuto, eu vou ter um andamento regular, razoável. Se eu tiver 140 batimentos por minuto, eu tenho uma música mais rápida. Se eu tiver 40 batimentos por minuto, uma música mais lenta. Mas se eu tiver 80 batimentos por segundo, eu tenho uma nota musical. Eu não tenho uma duração, um pulso. Então, a diferença entre o ritmo e a altura dos sons estaria ligada a essa periodicidade. E, de um modo geral, cada som sozinho, ele só é capaz de produzir ou um pulso ou um tom.
mas nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele vai ter uma periodicidade bastante lenta, que seria então uma periodicidade de pulso, ou ele vai ter então uma periodicidade por segundo que nos permitiria reconhecer um som. Como um exemplo do que eu estou falando aqui, a gente vai colocar aqui um ruído que vai aparecer como um tom. Ele vai estar em tão grande velocidade que ele vai estar comprimido num único som, numa tonalidade. Mas à medida que essa velocidade diminuir, nós vamos observar que, na verdade, nós temos uma frase que está sendo dita por uma voz e que, à medida que ele for, então, se tornando mais lento, nós vamos observar ele melhor. Espero que vocês consigam ouvir aí, sim. Bom, para colocar então de uma forma ainda um pouco mais assim, enfatizar aqui para nós, né? A linguagem musical possibilitou o início de um discurso do próprio fenômeno quântico, ou enriqueceu ele e tornou ele um pouco mais compreensível para nós. Tem aqui um segundo exemplo que eu vou apresentar muito rápido, mas agora esse exemplo vai apresentar tanto a altura do som, uma nota dó, depois um ré, depois um mi, depois um fá, ao mesmo tempo que simultaneamente a essas notas nós vamos ouvir passos apresentando pulsos que teriam uma certa correspondência com essa altura, só para a gente reconhecer um pouquinho essa correspondência. Ao mesmo tempo, em certo momento do exemplo, certas alturas, por exemplo, uma frequência do dó com uma frequência do sol, serão apresentadas simultaneamente, então nós vamos escutar duas frequências simultâneas, ao mesmo tempo que passos relacionados a essas frequências também simultaneamente. E mais para o fim do exemplo, nós vamos ouvir até verdadeiros acordes, uma combinação de mais intervalos ainda, que também com passos, com pulsos relacionados a essas frequências. Tom e pulso. Oitava. Quinta. Quarta. Terça. Semitom. Encerrando aqui, a gente poderia, então, brincar um pouquinho com isso que nós falamos, sobre uma diferença entre a modernidade e a pós-modernidade,
No moderno, nós temos aqui a filosofia da dialética, tese, antítese e síntese, uma tentativa de sintetizar posições contrastantes. No pós-moderno, nós teríamos uma espécie de unidade trágica, como, por exemplo, no exemplo da física quântica, ou eu tenho a partícula ou eu tenho a onda. As duas nunca, ou seja, elas nunca não tem um processo de síntese, tem um processo sempre de uma não unidade. Então, no caso, a física clássica, com as suas leis do movimento, proporcionando um certo equilíbrio no olhar sobre o mundo, a física quântica, com seu princípio da incerteza, apresentando uma nova leitura. Isso, no moderno, nós teríamos uma objetividade, um determinismo; no pós-moderno, uma singularidade, um indeterminismo. No moderno, os conceitos universais fornecendo um arquétipo e uma finalidade, um telos, como pontos de referência para nós. E no caso do pós-moderno, isso seria mais chamado de princípios epocais, que tem uma radical heterogeneidade. Desculpa aí a pressa, né? A corrida aí, eu acho que eu passei demais do meu tempo, Tereza, mas enfim, estamos aí abertos para qualquer conversa possível entre nós aí. Não, tá tudo bom. Eu agradeço essa participação. Acho que enriquece muito a nossa conversa, o nosso diálogo, né? Numa perspectiva mais complexa, numa perspectiva menos, talvez, apressada, menos simplista, né? De compreender o que seja a verdade e compreender qual é a nossa dimensão, né? À medida que a tecnologia vai, vamos dizer, nos inserindo num outro mundo, uma outra perspectiva, numa outra dimensão, né? Uma outra experiência existencial, a gente tem que estar pronto, e essa talvez seja a nossa maior dificuldade, né? Para estarmos disponíveis, né? Para absorver, enfim, para compreender, para fazer um esforço que seja, né? No sentido de complexificar a nossa existência. Nós temos aqui alguns comentários que talvez a gente pudesse trazer, né, para o nosso debate, para a gente comentar. Tem aqui, deixa eu buscar aqui no início. Aqui. A Marina, né, se manifesta aqui, muito importante essa reflexão aprofundada sobre a questão da verdade. O conceito de fake news é aplicado de forma apressada, até mesmo de forma oportunista, em muitos casos, né, quando as notícias não beneficiam alguns, sobretudo líderes políticos. Exatamente, Marina. Então, me parece que essa questão em torno das fake news tem sido realmente tratada, né, não só no campo, digamos, da prática comunicacional, né, pelos próprios meios de comunicação, enfim, né, pela televisão, pelas empresas, pelos institutos aí de verificação, etc., né, de um modo muito simplista, muito simplificador. O problema da verdade sempre foi, e no nosso tempo isso se manifesta de uma maneira quase inescapável, né? Ele requer uma abordagem mais contextual, né? Enfim, nós temos que vencer essa visão simplista, enfim, sobre o problema da verdade, né? Nós não vamos resolver o problema da verdade, ou o problema da mentira, né? Porque para nós o problema não está na verdade, na compreensão, né, do mundo, enfim, de uma forma mais simplista, mais vulgar, talvez mais superficial, enfim. O problema não é a verdade, mas o problema está na mentira. Acontece que a relação entre verdade e mentira não é uma relação simples, né? Não é uma questão só de escolha, né? Nós temos que compreender isso de uma forma mais contextual, mais profunda e mais, eu diria, mais contemporânea, né? Mais digna do nosso tempo, mais digna das linguagens que temos, mais digna da complexidade do mundo, tal como nós podemos compreendê-lo hoje, graças à tecnologia, graças a todos os recursos que nós temos e graças a uma história de compreensão dessas noções, desses fenômenos, né, que são aí herdadas por nós e que nós não podemos fingir que elas não estão aí, né? Enfim, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A Keliane, né, está dizendo aqui, informação falsa é um melhor termo, pois alguns estudos, como o de Claire Wardle e Rosen, eu não conheço esses autores, já demonstram que o termo fake news é algo impreciso e vago
e não ajude a entender o fenômeno da desinformação. Muito interessante essa abordagem, que mostra a mentira é algo presente. Mas eu acho que essa terminologia, fake news, nos ajuda justamente a, digamos, a estranhar, né? A estranhar essa perspectiva da verdade contra a mentira contra a verdade, enfim. Eu acho que ela traz à tona, né? Ela cria uma oportunidade para a gente debater isso numa dimensão mais complexa, né? Numa perspectiva menos simplista, né? Então, acho que tem uma vantagem, né? Essa linguagem, ao mesmo tempo que ela oculta alguma coisa, como você está chamando a atenção, Kiliane, ela também cria uma oportunidade, ela também desvela, né, aí uma ocasião para nós debatermos isso. Vamos lá, tem aqui um comentário do Máximo, né, que eu vou ler aqui. A abordagem transdisciplinar sempre nos brinda com um olhar não prospectivo, né? Não associar o coletivo sem mentira. O próprio conhecimento e a própria pesquisa podem ser entendidos como multiplicações de pontos de vista e, portanto, como um ato de transgressão contra o sentido e o pensamento único. É isso que a gente está aqui tentando fazer, né? E acho que é isso que nisso que o Atopus investe, né? Nas suas investigações, no seu sentido de pesquisa, enfim. Ainda comenta aqui o professor Máximo, é preciso deixar o mundo da verdade e o seu contrário, o mundo da mentira, pois o conhecimento, a ciência, a arte, o cinema, a literatura e o sagrado não cabem nem no outro, né? Nem num nem no outro. Então, vocês querem comentar, gente? Vocês se manifestem aí, por favor. Tá? Deixa eu ver aqui. Tem outros comentários, gente, eu vou ter que fazer uma seleção, nosso tempo está curto, nós vamos ter uma sessão daqui a pouco, na sequência, né? Eu queria fazer um comentário em cima do comentário do Máximo, pode? Claro, à vontade, Camila, fica à vontade. Eu gostei muito do comentário dele e eu acho que, inclusive, outra divisão que a gente precisa deixar de lado é essa divisão entre o mundo humano, né, o mundo construído e o mundo natural, né? Assim, a gente viu aqui a tecnologia da natureza, né, que é uma tecnologia natural, né, e a nossa tecnologia, ao mesmo tempo, também nos ajuda a entender a tecnologia da natureza, e eu acho que nessa perspectiva que a gente está tentando aqui tratar, né, integrar esses conceitos, eu acho que isso também é algo importante, né, a gente se colocar como integrantes do mundo natural também. Eu gostei bastante da colocação dele, queria agradecer. Peraí, deixa eu abrir mais aqui o bate-papo. Tem aqui um comentário do Marcelo, que é nosso colega aqui no Clube de Leitura. Esse paralelo entre partícula e onda, e tom e pulso é intrigante. Dá uma tese de doutorado. Aí, Paulo, então aí eu vou deixar o Paulo comentar aí para o Marcelo. Aí. Você quer comentar, Paulo? Temos que pensar sobre isso, né? Mas dá para pensar. Enfim, tem agora aqui, olha, um comentário da Fernanda, acho que é uma pergunta também, né? Talvez o Paulo poderia falar um pouco mais sobre tempo de latência, esse tempo de transformar o mundo em data, e então em algo que possa perceber. A latência é diferente em cada meio, em cada dispositivo. A vida online teria mais confusões por esse motivo? Temos silêncios abruptos, seguidos de emojis e trocas temporais diferentes, de uma forma de engajarmos em uma conversa face a face. Paulo, é para você a pergunta e o comentário. O que a gente percebe, né, no ambiente digital é que o tempo é outro tempo, né? Ou melhor, ele mostra que o tempo tem muitas possibilidades mesmo, né? Ele se transforma e é como se a gente saísse, né, do tempo do Cronos lá para o tempo do Kairos, né? Um tempo oportuno. Tanto que quando a gente, de modo geral, quem está acostumado com a tecnologia, com se comunicar por ela, a pessoa já pensa nesse tempo de latência, né? Você fala e dá um bom tempo para outra responder, né? Aguarda essa resposta, e isso já faz parte dessa transformação, né? E aquilo que está aqui, né? Se torna o seu presente, vai ser um presente para outro num outro momento, né?
vai ser presente no seu futuro. Essas são umas viagens aí quânticas aí. Mas, enfim, com certeza a nossa percepção do mundo se transforma muito com o uso da tecnologia. A própria questão da física, né? No nosso mundo da vida, nós temos a física clássica alimentando ela. Nos equipamentos, né, nos nossos observatórios espaciais, nós temos a física da relatividade. E com os nossos microscópios, a gente olha a física quântica. Ou seja, o que é a verdade aqui, né? Nós tivemos uma adequação a um fenômeno específico, ou uma experiência com esse fenômeno específica. Enfim, acho que é por aí, né? Bom, gente, deixa eu ver aqui. Nós já estamos caminhando, né, para o final, para o nosso encerramento. Nós vamos ter uma sessão na sequência, né, ainda dentro do Festival de Cidadania Digital, por hoje, um momento muito importante do nosso festival. Então, eu queria só abrir aí para a despedida de todos vocês, né, para uma fala aí de encerramento, para a gente poder encerrar essa sessão. Eu começo agradecendo demais a presença de vocês, a participação e a contribuição que vocês têm dado a essa nossa perspectiva, né? A esse olhar que nós temos desenvolvido junto ao Atopus e desdobrando, né, essa reflexão para os projetos que nós desenvolvemos na Universidade Federal de Juiz de Fora, com a colaboração de todos vocês, dos bolsistas, dos participantes dos projetos, né, daqueles que nós temos conseguido alcançar, esperando aí que a gente possa desdobrar essas nossas reflexões, essas nossas contribuições para outras oportunidades, né? Outras ocasiões, outras experiências, né? Então, eu abro aí para vocês podem se despedir. Camila, Gustavo, Paulo, mais uma vez, muito, muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, pelas contribuições de todos, pelos comentários, muito obrigada. E deixar uma mensagem aqui, depois de tudo que a gente conversou, né, só para a gente lembrar sempre que tudo que envolve ciência envolve um olhar também de acordo com posições ideológicas. Então, por mais que a gente tenha falado da mentira no mundo natural, das estratégias para enganar, mas o mundo natural envolve muito mais cooperação, colaboração do que a competição. Né? Então, sempre numa situação adversa, colaborar é melhor do que competir. E essa é outra mensagem que a natureza deixa para a gente também. Obrigada, Camila. Gustavo, suas considerações finais. Eu quero agradecer pela oportunidade de participar dessa mesa, professora Tereza, Camila, Paulo. É sempre muito bom ter a oportunidade de unir várias formas de pensamento e ciências, né? E como a Camila disse, o entendimento dessas tecnologias naturais com a utilização de tecnologias humanas para entender inteligências não humanas, né? Isso me move a cada dia e espero ter trazido informações interessantes e que renda mais discussões. Né? Muito obrigado. Então, agora, obrigada, Gustavo, muito obrigada, viu? Agora o Paulo, então, se despede aí, nós já estamos encerrando. Obrigada, Paulo, obrigada pela sua participação, foi muito bom, sempre é muito bom te ouvir. Muito obrigado a todos vocês aí também. O trabalho está no começo, né? É um início de um trabalho que tem muitas coisas aí, nada é definitivo aqui, né? Tudo está sempre em constante transformação, mudança, e tem sido extremamente prazeroso encontrar esse caminho nesse momento tão, vamos dizer assim, especial e difícil que, de certa forma, a gente tem tido aqui no nosso planeta, né? Agradecer a paciência de todo mundo, um grande abraço para todo mundo, um abraço para você, Tereza, Camila, Gustavo, e a todos vocês aí, gente. Um grande abraço aí. Olha, então, mais uma vez agradecendo aos meus colegas aqui de mesa, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam, pelos comentários, pela participação aqui de vocês, pela audiência, né? Fica aí uma contribuição de algo que está sempre em movimento, né? Como disse Paulo, que está em construção, que está em permanente revisão, né? E descoberta, né? Desvelamentos, enfim, é isso que a gente busca. E pensar, então, né? Esse problema, vamos dizer assim, da verdade, da mentira,
na perspectiva do nosso mundo. O nosso mundo é um mundo complexo demais para a gente tratar verdade e mentira apenas por oposição, né? Apenas por confronto, apenas por disputas, né? Precisamos pensar de um modo mais complexo, como bem disse a Camila, a natureza nos oferece aí uma perspectiva para pensarmos isso, e a tecnologia, complementarmente, né, numa perspectiva complementar, nos abre uma série de possibilidades e de desvelamentos, né, que enriquecem a nossa experiência no mundo e enriquecem a nossa percepção sobre o fenômeno da mentira. As fake news são uma excelente oportunidade para nós criarmos essa ocasião de repensarmos todas essas noções e recriarmos isso, né, no nosso mundo. Então, olha, eu encerro convidando vocês, gente. Nós temos uma sessão agora muito importante, com participações muito especiais, né? Nós começaremos agora às 19 horas, os links estão aí nas redes sociais do Atopus, estão lá na plataforma Deutsche, né, onde o evento está sendo abrigado. Teremos o lançamento da plataforma de cidadania digital, um momento muito importante do nosso festival. Queremos convidar todos vocês para participar. Estaremos com convidados muito especiais, internacionais, como, por exemplo, o professor Derek Kerkhoff, professor Mário Piredo, professor Alberto Sanches, né? Professor Kerkhoff da Universidade de Toronto, no Canadá, professor Piredo é da Universidade da Tuscia, né, na Itália, o professor Alberto Sanches, da Universidade Autônoma Metropolitana do México. Teremos participação dos pesquisadores do Atopus. Então, teremos um momento muito especial no nosso festival. Convidamos a todos, então, às 19 horas, para estarmos juntos de novo, com os links divulgados pelas redes sociais do Atopus. Muito obrigada a todos, uma excelente noite e nos vemos já já no lançamento da plataforma. Até já, gente. Obrigada.